Bom dia a todos! Hoje o programa Agora é Mais vai ensinar como cuidar bem do seu patrimônio. Nós teremos uma entrevista com um profissional da área e você ficará sabendo tudo sobre seguros residenciais. Estamos aqui com o Walter Lima, da Audiway. Seja bem-vindo, Walter, ao programa Agora é Mais. Muito obrigado, eu que agradeço. E nós vamos falar hoje sobre uma paixão nacional, né? Que é o home theater. Todo mundo, né, gosta muito. Sim, com certeza. O home é uma coisa que tem ficado assim, a gente percebe, a gente que trabalha com isso, que as pessoas hoje ficam deslumbradas com as diferenças que existem hoje dos homes mais novos, da tecnologia nova, então isso tem modificado muito, as pessoas estão curtindo bastante. Eu sinto nos projetos, porque a sala de TV foi modificada, né? Hoje ninguém mais fala em sala de TV, hoje é só o home. O que foi essa transição? Por que isso aconteceu? Eu acho que essa mudança vem de uns anos para cá. Os conceitos foram mudando muito. As pessoas deixaram de imaginar que o home theater era um produto diferenciado só para classes mais altas e ele passou a ser uma coisa bem popular. A palavra home theater saiu daquela coisa muito formal e passou a ser um produto realmente necessário numa casa. Então as pessoas começaram a deixar de lado a sala de televisão convencional, que era só uma TV, para fazer um home theater, que é uma coisa assim muito mais avançada, com tecnologia, com 5.1, 7.1, que é como se você estivesse no ambiente do filme. E toda a preocupação com a acústica, né, com os equipamentos, que antigamente na sala de TV ninguém havia. Sim, a sala de TV era uma coisa bem simples, né? Eu costumo dizer que a TV faz parte da casa. O home theater é uma sala de entretenimento, entendeu? É uma sala onde você tem a família junto, sim, os amigos. É como se você estivesse no cinema e eu costumo dizer que é melhor, porque você tem o teu espaço, você assiste da forma que você quer, na tranquilidade da sua casa. Então as pessoas começaram a se preocupar com esse lado e começaram a trazer essa sala para dentro, independente do tipo da casa, do tamanho da sala, mas ter sempre uma sala de home theater. E para você ter um home aconchegante com todos os equipamentos, o que não pode faltar quando a gente pensa em home? Eu acho que o mais importante, Carol, é um espaço determinado para isso. A gente procura, como essa mudança do home theater, as pessoas podem querer colocar o home theater em qualquer lugar. Então o importante é você ter uma sala específica para isso. Mas eu preciso construir uma sala para isso, colocar um ambiente a mais na casa? Não, desde que seja um ambiente legal, acusticamente tratado assim não com a parte acústica, mas que ele tenha algumas paredes, pelo menos 2 paredes de alvenaria, pouco vidro, se tem vidro vamos colocar cortina, alguma coisa que ajude nessa parte. Os materiais, né? Então o uso do tapete, um forro de gesso, o sofá, tudo isso, né? Tudo isso complementa para ajudar na acústica. Exatamente. Se você tem um vidro, por exemplo, você usa a cortina. Se você tem um porcelanato, você vai colocar um tapete. A gente tem como corrigir isso. Nós temos um programa que você coloca todos os produtos que tem na sala de home theater e você vai tirando aquilo que que reverbera, aquilo que é muito, vamos supor que o som bate e propaga para todo lado, que nós chamamos de refletivo, e você passa a colocar material absorvente. Então a sala não pode ser nem morta nem viva. Morta com muito absorvente e viva com muito refletivo. Entendi. E uma dúvida que acho que todos têm. Qual o tamanho ideal da TV ou do telão? Isso. O tamanho ideal da TV e do telão também tem a ver com a sala. O tamanho da sala. Então a gente pode deixar assim para que todo mundo tenha já mais ou menos, quando ele vai comprar uma televisão, já fique pensando nisso, ele fazer 2 vezes o tamanho da TV. Então, por exemplo, ele vai comprar uma TV de 42 polegadas, tá? Então ele teria que ter uma sala, uma 42 polegadas, uma sala de 2 metros
ele poderia colocar 42 polegadas. Os 2 metros é do encosto do sofá até a parede onde Isso, está é da na onde TV. está na TV. Se ele tem uma sala de 4 metros, ele pode 2 vezes 4, 8, então ele colocaria aí uma TV até de 80 polegadas, que normalmente no mercado vai ter de 75. Certo. No caso da tela, do telão do projetor, ele vai fazer isso vezes 3. Então, 4 metros, 12, ele vai ter uma tela de 120 polegadas. Esse seria o ideal. É uma conta rápida, mas para a pessoa já ter um Exatamente, parâmetro, né? tem um Porque parâmetro. senão tem muito erro. E sobre automação? Acho que você tem muita coisa para falar sobre isso, né? Você controlaria todos os aparelhos, iluminação, dimerizar, ligar uma lâmpada, outra, um conjunto de lâmpadas, baixar a cortina elétrica, Ar-condicionado. ar-condicionado, enfim, você controlaria todo esse ambiente aqui tranquilamente com o teu smartphone e com o teu iPad. Aí partindo para casa, no teu smartphone, no teu iPad também, você teria a tua casa toda, que pode ser o desenho da sua casa, ou pode ser, porque vai depender muito do template que o cliente quer fazer. Certo. O template a gente faz de acordo, tem um template já pronto, mas a gente pode avançar isso e colocar alguma coisa diferenciada. Então, por exemplo, ele tem lá home theater, o que a gente estava falando. Daí ele tem, por exemplo, varanda, quarto, área de lazer, e dali ele controla tudo. Então ele está no home theater, vai para a área de lazer, chegou os amigos. Ele ali já vai ligar a luz lá fora, se for fechada já liga o ar, entendeu? Ele quer dizer, ele tem o controle de tudo da casa. Ele está chegando na casa dele, vamos dizer que ele mora em um lugar onde tem um portão, precisa de segurança. Ele pode já, antes de chegar na casa dele, ver o que está acontecendo pelas câmeras, abrir portão, acender a luz do corredor, os balizadores de escada. Quer dizer, ele pode fazer tudo antes de chegar na casa. Deixar o ar-condicionado ligado. Deixar o ar-condicionado. Ele pode, inclusive, fazer isso do escritório. Por exemplo, vou sair do escritório. Ele já liga o ar-condicionado, com esse calor que tem prudente, ele já vai ligar a casa dele e já vai estar controlando a casa. Ele pode ligar uma banheira, ele pode fazer o que ele quiser. Eu costumo dizer o seguinte, a automação é sem limites, ela não existe limites. O limite é o cliente que faz. A pessoa que quer automação, ela vai dar o limite. Olha, eu quero isso, quero aquilo, e quero o mais avançado, e tudo é possível na automação. Tudo. E ela consegue ir se modificando, né? Conforme ela, agora eu não quero mais ligar tudo junto, eu quero ligar separado. Ou vou sair de casa, quero que nenhum equipamento esteja ligado. Aperta um botão, desliga tudo, né? Perfeito, exatamente isso. Você tem os macros, que pode ser desligar a casa toda, pode desligar uma parte. Tem um outro detalhe, por exemplo, nós temos os módulos programadores. Esses módulos, o que eles fazem? Eles programam a sua casa. Você vai viajar, você pode ligar um quarto, ligar uma televisão, colocar no volume que você quiser, desligar depois de 1 hora, ligar o corredor. Quer dizer, a pessoa que está olhando a sua casa de fora pensa que tem uma pessoa na casa o tempo inteiro. Se você ficar uma semana, você fica 1 semana fazendo a programação da casa. Então a automação ela permite uma gama muito grande de situações que você pode fazer na parte de tecnologia. Ai, super interessante. Walter, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu muito mais sobre home hoje. Eu que agradeço, me coloco à disposição para vocês o que precisar. Obrigada. Um sorriso muda tudo. Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal de Presidente Prudente Região. O sabor inconfundível das receitas fiéis à tradição oriental. Umê, culinária japonesa. Bom dia a todos.
Hoje nós estamos aqui com o Thiago Macedo, proprietário do Esfera Seguros e corretor de seguros. Nós vamos tirar dúvidas com ele para saber como fazer um seguro residencial. Por que tem crescido hoje, Thiago, a procura de seguros residenciais? Renato, eu acho que primeiro pela conscientização do brasileiro em proteger o imóvel conquistado, e também pelos efeitos das mudanças climáticas, da probabilidade de catástrofes. A gente vem notando que os índices sinistros de vendavais, danos elétricos, quedas de raios têm aumentado com bastante frequência. Então eu acho que são os dois principais motivos que têm aumentado a procura. Certo. E um seguro residencial, ele é muito caro, ele é bem acessível? Renato, ele não é caro. Em média, um seguro residencial custa 0,4% do valor do imóvel. Certo. E mesmo com esse aumento que a gente vem tendo de um tempo para cá, apenas 15% dos imóveis das residências no país tem seguro. Pouco, né? Pouco, muito pouco. Então, quero saber o seguinte, eu adquiri um imóvel financiado por um banco. Sim. Certo? Esse imóvel ele já vem com um seguro. Ele vem com seguro atrelado, mas é importante analisar a apólice, principalmente se o valor da cobertura de incêndio do imóvel compreende o imóvel, se tem coberturas adicionais agregadas, porque às vezes eles focam mais no seguro de incêndio para a proteção do imóvel, na garantia. É restrito. Então. É restrito. É interessante sempre que puder procurar um corretor de seguro, para o corretor fazer a análise da necessidade de cada cliente, das coberturas que precisam, os valores que ele vai elaborar de cada cobertura. Eu sempre indico, procure um corretor de seguros e tire essa dúvida, deixa o corretor analisar a sua necessidade. Ótimo. E eu acho que é interessante também essa procura pelo corretor de seguros, porque no preenchimento da ficha do imóvel, eu que já fiz seguro residencial, você deve observar realmente o que foi colocado, todos os equipamentos. Você pode falar um pouquinho? Exatamente. Hoje o mercado ele compreende várias companhias, tá? E vários tipos de coberturas e assistências. Sim. Então hoje a gente parte da cobertura básica, que é a cobertura de incêndio, raio e explosão, algumas companhias já colocando na cobertura básica a queda de aeronave, e aí vem as outras coberturas, que é a cobertura de danos elétricos, a cobertura de vendaval e granizo, a cobertura de responsabilidade civil familiar, roubo ou furto qualificado de bens, vidros, mármores e espelhos, perda de pagamento de aluguel. Então tem bastante coisa, além das coberturas. A gama de assistência que esses seguros compreendem hoje, ela é bem ampla, tá? Certo. Então, parte das coberturas de emergência, encanador, chaveiro, um eletricista, como também coberturas de comodidade, como, por exemplo, uma limpeza de caixa d'água, uma limpeza de um ar-condicionado, linha branca, linha marrom. Isso tudo depende da assistência que você contratar. Entendi. E como o seguro de automóveis, o seguro residencial também tem uma franquia para ser paga? Sim, Renato. A maioria das coberturas tem franquia, tá? Não são franquias altas, tá? Ainda vale muito a pena contratar, tá? Então vamos dar um exemplo para você. É uma cobertura de danos elétricos hoje. Queima uns equipamentos na sua casa, eletrônico, um ar-condicionado, alguma coisa. A média que o mercado trabalha hoje com uma franquia de dano elétrico é R$450. Entendi. Então compensa se um raio cair na tua casa, por exemplo. Uma coisa que a gente não pode confundir, a cobertura de raio, ela é contratada junto com o incêndio. A de danos elétricos é outra coisa. Raio é considerado quando o raio ele atinge exatamente a casa. A residência. A residência. Ela tem, o raio se o raio cair, por exemplo, na rede elétrica e provocar uma descarga, ele já entra como dano elétrico. Se deixar vestígio na residência, ele entra como queda de raio. Entendi. E no caso de um apartamento, porque a gente vê que todos os condomínios geralmente têm um seguro. Sim. Eu tenho um apartamento, essa cobertura do condomínio funciona, serve para o meu apartamento? Isso é uma ótima pergunta, causa muita confusão. Por exemplo, o condomínio, na maioria dos verticais, o condomínio tem o seguro do condomínio, tá? Mas as pessoas não sabem que esse seguro cobre área comum do condomínio. Sim. Então, se na apólice não tiver a cobertura de bens para condôminos, se acontecer um incêndio, uma explosão dentro do seu apartamento, você não terá cobertura. Você tem que é só para o condomínio, então? Só para comum do condomínio. Entendi. Tá? Então, mesmo o condomínio tendo o seguro, se ele não tiver essa cobertura adicional de condôminos, de apartamento de condôminos, você tem que contratar a cobertura de incêndio para o seu apartamento.
incêndio, dano elétrico, você é obrigado a fazer essa contratação, senão você não está coberto. Entendi. Pela apólice do condomínio. Ótimo. Tem mais alguma dúvida assim, que você acha importante salientar para o nosso telespectador? Eu acho o seguinte, a minha dica principal sempre é procurar um corretor de seguro habilitado, uma pessoa que tenha a responsabilidade em analisar a sua real necessidade, tá? Para ver que tipo de cobertura contratar, os valores, para que você não tenha o desgosto aí de quando precisar não ser atendido. Tá ótimo. Estivemos aqui com o Thiago Macedo, proprietário, corretor de seguros da Esfera Seguros de Presidente Prudente. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre seguro, tá? E fico à disposição. Tá ok. Muito obrigado. Obrigado. Um sorriso muda tudo. Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal de Presidente Prudente Região. O sabor inconfundível das receitas fiéis à tradição oriental. Umê, culinária japonesa. Estamos hoje com o Thiago Desidério, artista e grafiteiro. Seja bem-vindo, Thiago, ao programa. Obrigado. E hoje nós vamos aprender a técnica da grafite em latas de spray. Thiago, me fala um pouco dessa técnica. Essa técnica com decoração em latas funciona da seguinte forma. Inicialmente, antes de descartar a lata, né, eu tive essa ideia de estar aproveitando ela. Sim. Então, eu faço primeiro a limpeza da lata, né? Eu posso usar uma lixa d'água para eu poder fazer a limpeza da lata, para deixar ela bem lisa e preparar ela para poder receber a tinta. E aí eu tenho uma etiqueta na lata também, eu tiro a etiqueta, retiro a etiqueta, para poder aplicar a tinta nessa lata. O tipo de material que eu uso, né, é o próprio spray que eu uso para decorar, né, que eu decoro. Legal. Então, como eu trabalho com essa arte em muros, em outros lugares, eu sempre aproveito a lata, eu não descarto, né. Então essa tinta aqui, depois de a gente usar a lixa d'água, né, a gente lixa a lata, deixa ela bem lisa. Lixa a lata toda? A lata toda, deixa ela bem lisa. E aí depois a gente pode usar já o spray, aplicar o spray nela, tá? Depois de limpa, sem problemas. Mas antes disso é importante falar que para o uso desse material é importante usar máscara, né? E eu vou dar umas dicas para quem esteja interessado em fazer isso em casa. Quem não consegue comprar uma máscara dessa daqui, né, que ela veda 100%, e tem os filtros também, né? Pode usar um lenço ou uma bandana no rosto, né? Geralmente a gente usa bastante a bandana, né, que é mais prático também. E aí eu coloco aqui para proteger. Certo. Okay? Então aqui eu só vou fazer um teste, uma aplicação, né? Não vou pintar ela toda, senão acho que fica muito impuro o ar aqui. Então você pode, para quem tem a prática de usar, usa luva também para não sujar muito a mão, né? Porque a tinta ela é bem forte e para sair depois tem que usar um solvente, né? Que é forte também, né? Então é sempre importante usar luva também. Tá. Então aqui a aplicação é simples. Só apertar o gatilho. E a distância, né? A distância, para não ficar aquele aspecto grosso escorrendo na lata, a distância não pode ser muito próxima. Ela tem que ser uma distância média, tá, né? Porque o spray ele joga um jato muito forte de tinta. E aí você vai girando, vai pintando, tá? Bom, eu não vou pintar ela toda para não ficar muito pó aqui da tinta, né? Então é isso. E o grafite tem caído nas graças dos brasileiros.
Antigamente a gente via muito em muros, né, ambientes externos, e hoje ele passou a fazer parte da decoração. Inclusive eu, como arquiteta, adoro usar dentro, eu acho que deixa um ambiente super personalizado. Me fala um pouco desse processo, desse uso dele. Então, o grafite, ele está sendo mais reconhecido, né? Está tendo uma visão mais positiva agora no mercado, né? Inclusive, comerciantes pedem para a gente realizar o trabalho também. Decoração em quarto, parede da sala também acontece bastante da gente fazer Nos decoração. mais variados temas, né? Isso, desde os temas mais simples, com flores, né? Os detalhes mais básicos, até os trabalhos mais difíceis, como crianças gostam bastante de personagens animados. Sim. E aí tem bastante pedido disso também, né? Personagens animados, super-heróis. E isso está acontecendo com bastante frequência. Isso é legal, porque o grafite está ganhando um reconhecimento, uma cara, né? Sim. Então, uma identidade. Então é legal, principalmente aqui no interior. No interior está crescendo bastante, né? O grafite. Não só nos muros, né? Porque fica aquela coisa, aquela imagem de que o grafite é só para a rua, né? Isso Sim. já não existe mais. O grafite é uma arte que agora está até indo para a galeria também. Exposição de quadros, telas. O grafite está ganhando um espaço bem importante. Muito legal. Bom, e agora vamos à técnica, né? A gente quer aprender como fazer isso nas latas de spray. Beleza, vamos lá. Então, aqui eu deixei tem umas latas prontas, que eu já preparei o fundo. Essa daqui. Essa, na verdade, é um fundo liso e depois você vem fazendo esse acabamento. Isso, primeiro eu usei esse fundo claro. Tá. E aí depois eu usei uma técnica que eu jogo a cor, né? Eu jogo a tinta numa tampinha, a própria tampinha do spray, e eu pego e faço esse efeito respingado na lata. Entendi, como se Eu você faço um efeito jogasse. e jogo mesmo, entendeu? Coloco a tinta lá dentro e jogo mesmo na lata para causar esse efeito de respingado. E aqui eu tô vendo que você utilizou, todas estão com fosco. É opção ou tem que usar o fosco mesmo? Essa marca dessa tinta que eu uso, todas as cores são foscas. né? Tá. E aí se eu quiser deixar a lata com um brilho, eu consigo usar depois um verniz, né? Passar um verniz, tem até um verniz em spray mesmo, que eu consigo utilizar depois do desenho pronto. Entendi. Entendeu? Aí eu consigo Esse deixar ela com com mais verniz. brilho. Nossa, muito bonito. Eu tenho um modelo aqui com o fundo pronto já. Inclusive, eu até deixei o desenho aqui nela, para a gente poder já fazer. Uma dica que eu posso dar para galera que não consegue projetar o desenho a olho, né, a mão livre, na lata, ele pode estar utilizando uma folha, né, com o desenho na folha, pode até imprimir o desenho na folha, e usar um carbono. E aí ela tem que medir a circunferência da lata com essa folha, existe todo um processo legal. Isso. Ela pode estar dobrando aqui, ó. E aí ela vai fazer a marcação com o lápis. O limite, né? Da onde eu posso estar fazendo o desenho nesse espaço. Ou já tem o papel do próprio tamanho da lata, né? Para não ter esse problema, também, né? E aí depois eu consigo colocar o desenho, o carbono, na lata. Projetar o desenho em cima. Inclusive desse lado aqui que eu vou fazer isso. E dessa forma aqui, ó, a parte de dentro do carbono, né? Só que aí eu tenho que segurar bem firme, porque senão o traço ele pode sair. E aqui você passa o lápis. Segurou firme aqui, eu vou passando o lápis. Isso para quem não consegue projetar direto, né? E aí aqui, depois de passar o desenho para a lata, eu já começo a usar a caneta Posca, né? Essa caneta aqui, o uso dela, você tem que agitar bem. Como faz na lata de spray, Como faz na né? lata de spray, isso. E aí depois, se a tinta não sair de primeira, a gente pode estar pressionando o bico dela numa superfície, para depois usar. A tinta sai bem tranquila. Ok? E aí tá aqui a lata, vamos começar a traçar aqui. Aqui no processo de pintura do desenho, inicialmente eu vou fazer o contorno do desenho, todo o contorno da cor, antes do preenchimento. O preenchimento vem depois. Então primeiro eu defino o desenho contornando. E eu posso fazer a minha também? Pode, inclusive eu deixei com um desenho pronto aí para você poder trabalhar ela. Como eu começo? Escolho a cor, né? Isso. Com a própria cor,
da caneta, você vai começar a contornar Tá. o traço e aí depois você começa a preencher. Primeiro você Legal. contorna e depois preenche. E o preenchimento é a forma que eu... Pra cima, pra baixo, redondinho, Isso. não tem Se uma... você conseguir, se for cor muito clara, É. você pega um sentido só, né? A Pra- cor escura ela se espalha bem, então Tá. não tem esse tipo de problema. Agora a cor clara, ela consegue, mostra bastante o sentido que você trabalhou. Entendi. E sempre nesse processo, contorno, Contorno depois- e depois você faz o preenchimento. Não fiquem com medo se sair torto, né? A primeira Não. lata a gente nunca esquece. Verdade. Depois é só praticar mais. E pode ser qualquer lata. Sim, pode ser qualquer lata. Pode ser lata de achocolatados, pode ser até inclusive lata de cerveja, né? Mas o importante, garrafas também, garrafas de vidro. O importante é esse tipo de material, às vezes a gente fazer a preparação do fundo. Entendi. Existe uma tinta que a gente chama de tinta prime. Essa tinta, ela prepara a base da superfície para receber esse tipo de material que a gente usa, que é a caneta, o spray, né? Pra ter aderência. Para ter uma aderência melhor. No vidro também, então deve ficar lindo, né? O vidro fica muito bonito. Aquelas garrafas de suco de uva, assim, nossa, eu acho que seria Sim. super legal. Verdade. E aí você vai contornando, muda de cor, não tem problema, ela seca rápido. Essa tinta é legal, é interessante usar ela porque ela seca rápido. Uns 5 minutos já tá seco. 5 minutinhos. Então, Tá ficando bom? tá ficando ótimo. Legal. Tô passando no teste. Passando no teste. Eu vou virar grafiteira também. E além da decoração, pra que mais a gente pode usar essas latas? A gente pode usar ela para fazer como cofre, usar como cofre, né? A gente pode usar também, pode cortar a tampa dela e usar como porta-caneta, porta-lápis, porta-objetos, qualquer tipo Mas de pra objeto. cortar essa lata teria que ser com uma serrinha. Uma serrinha, aquela própria serrinha de mão mesmo, dá para usar e cortar ela. Entendi. Eu tenho que tomar muito cuidado para não se cortar também, mas dá para serrar em casa mesmo. E as crianças em casa, que o spray não seria uma forma muito adequada, né, deles utilizarem pelo cheiro forte. Sim. O que eles poderiam usar? Então, quando a gente trabalha com criança, eu dou preferência a usar a própria tinta de tecido, né? A tinta de tecido a gente consegue fazer um trabalho legal na lata também. Mas ela pega direto na lata ou tem que passar Pega. algum fundo? Se conseguir passar tinta prime, né, como base, fica melhor ainda, né? Dá mais Dá aderência. mais aderência. E aí eu consigo utilizar esse tipo de trabalho com as crianças. Bom, estou fazendo a logo do Agora é Mais, está ficando linda. Já Essa lata mostro você pra pode vocês. levar. Essa já vai ser sua. Essa lata é minha, de recordação. Que legal. Pronto, finalizado o meu logo. Olha que lindo, Legal. ficou bom? Ficou bonito, hein? Parabéns. Legal. É isso aí, ó. Já aprendeu já a personalizar uma lata. Adorei. Ó, aqui eu fiz a maior parte do contorno do trabalho já, né? Mas eu vou mostrar a lata pronta já, com o mesmo desenho. Aí atrás também eu consigo aproveitar um pouco do espaço, escrever alguma coisa, com a própria caneta também, né? E aí se eu quiser deixar ela com aspecto brilhoso, eu posso usar um verniz, né? Ou uma resina acrílica, eu posso até passar um verniz em spray também que posso estar utilizando, né? Para deixar um aspecto mais brilhoso, mais bonito. Nossa, ficou linda. Linda, linda. Tiago, muito obrigada. Eu Por acho nada. que todo mundo em casa deve estar correndo atrás de alguma lata para começar esse trabalho. Muito Legal. obrigada, viu? Eu que agradeço. O programa Agora Mais vai ficando por aqui. Acompanhe também o nosso programa pelas redes sociais. Um ótimo sábado a todos e até sábado que vem.